Olá pessoal, meu nome é Bruno Gomes Rodrigues Neves, mestrando em Educação Física, ProF, turma 04, Polo UFES. Vou realizar a apresentação da disciplina Problemática de Educação Física, que nós utilizamos aí durante algum tempo, e vou através do meu mapa conceitual, tá? O mapa conceitual que eu elaborei junto com... Vamos lá. Problemática da Educação Física. Atuações docentes, né? A gente tem várias atuações docentes e agora vamos destrinchar um pouco elas. O abandono do trabalho docente ou prática pedagógica. Isso quer dizer o rola-bola, né, gente? O abandono escolar, o abandono pedagógico. É onde que o professor, nas suas práticas, não tem nada didático. Vai lá para rolar a bola de verdade mesmo. Sabemos que tem vários lugares assim. As práticas tradicionais. As práticas tradicionais de ensino, dos esportes tradicionais, é o Quarteto Fantástico, né? Esportivizando a educação física. No caso, só dando aqueles esportes mesmo tradicionais e querendo que os alunos sejam futuramente um atleta de esporte de alto rendimento, né? Juntamente com os esportes de rendimento. E essas são as práticas tradicionais. As práticas inovadoras, essa aí é a educação física, que procura trabalhar a cultura corporal do movimento, né? Num todo, pautado num todo do aluno, pautada no protagonismo do aluno, né? Na sua autonomia, onde que ele possa se desenvolver num todo, né? Agora vamos falar sobre as relações teóricas e práticas. O saber fazer. O que é o saber fazer? É a habilidade prática de realizar uma atividade. É só praticar. Faz a atividade, faz a prática, mas não tem um pensamento sobre aquilo ali. E o saber sobre o fazer. Essa aí que é o detalhe. A compreensão teórica e conceitual por trás da atividade. É você trabalhar a história, as regras, tem um conceito todo e pode fazer. Hoje em dia a gente pode trabalhar várias formas desse conceitual nas nossas práticas. A inquietação do tratamento do esporte na educação física escolar. Conhecer o esporte, né? Saber de onde veio aquele esporte, de onde que surgiu, como que faz, conceitual, né? Reproduzir o esporte. E assim a prática esportiva, a prática de educação física, transformar cidadãos reflexivos, críticos, transformadores do seu saber. Que ele possa levar essa reflexão, das atividades de educação física, isso aí pode levar para o longo da sua vida. E ele possa refletir, possa futuramente até ajudar pessoas através dessa reflexão crítica e transformadora. Agora vamos falar das leis, né, pessoal? As leis da educação física, os aspectos legais que nos ampara. Temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vem a lei número 4.024/1961, né? Que no artigo 22 foi quando será obrigatória a prática da educação física nos cursos primário, médio, até a idade de 18 anos. Então ali, em 1961, foi lançada essa lei, e nesse artigo já fala já da importância, da obrigatoriedade da prática da educação física, né? Sabemos que um pouco
um ganho muito grande, né? E saber que a importância da educação física nas escolas. A Lei 5.962, 1971, a educação física é obrigatória em todos os níveis de ensino. Já é um ganho da educação física, né? A gente vai avançando, a gente vê com o passar do tempo, passar dos anos, vai vendo como que é um ganho de agora alcançar todos os níveis da educação, do ensino. E só que nesse caso é facultativo, que cumpre a jornada. Para quem é facultativo, no caso dessa lei aí, nesse ano aí? Para quem cumpre uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, né? Quem cumpre 6 horas de trabalho seria facultativo a educação física. Maior de 30 anos de idade e que estivesse prestando serviço militar obrigatório. Agora, a lei 9394 de 1996, já mais recente, a educação física integrada, a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório na educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população. Outro avanço nosso. Renomada como componente curricular obrigatório. É aí que já outro avanço da educação física, que é componente curricular obrigatório. Mas aí tem os cursos noturnos, a lei diz que são facultativos. Obrigatório na educação básica, que a educação física é obrigatória na educação básica, né, pessoal? Adequada à sua faixa etária. Então, os níveis de educação, né? A gente sabe que tem educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio. A Lei 10.793, de 1993, ela diz: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório na educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ao superior. Então, os trabalhadores que necessitam trabalhar, os adultos, né? Quem está trabalhando, que trabalha 6 horas por dia, torna-se facultativo. Maior de 30 anos de idade também, e que estiver prestando serviço militar inicial e que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Então, a pessoa que está servindo o exército, as forças armadas, né? E tiver obrigado à prática de educação física, já ele está sendo isento, né? No quarto, o amparo pela lei do decreto de lei de 1044, de 21 de outubro de 1969, quem tem a prole também está isento, facultativo. O afastamento, e aí a gente vai falando agora sobre o afastamento dos alunos na aula de educação física, né? Um problema decorrente de todos os professores, de todas as práticas. O que nós vamos falar sobre isso aí? A prática dos meios legais para a dispensa. Quais são os meios legais para dispensar o aluno da aula de educação física? Sabemos que a educação física tem importância muito relevante nos dias de hoje. Sempre teve, que trabalha no aluno no todo. Por que então? Qual os meios legais que pode ser feito para que acontece nas aulas de educação física? Então, nós vimos alguns aqui. A insatisfação com o conteúdo e o formato das aulas. Então, as práticas de dispensa, talvez os alunos estão insatisfeitos com o conteúdo, né? Talvez não gostem daquela prática, daquele esporte, daquele jogo, e aí eles ficam em insatisfação
conteúdo e o formato das aulas, com talvez muito engessada, não tem uma coisa tal. E eles utilizam muito de atestado médico, né? E aí fica isento dessas aulas aí do formato, utilizando essa artimanha, essa brecha da lei, né? Que no caso não brecha, ele tem esses direitos, beleza? A falta de interesse ou motivação como dificuldade motora, a baixa autoestima que pode afetar a autoconfiança, né? Na verdade, esses alunos aí, eles têm dificuldade motora, não é tão habilidosa, e ele praticar aquela atividade ali, aquela prática, ele não se sente confortável porque ele não é tão habilidoso e ficam os olhares todos voltados para ele, e aí dificulta ele mais ainda, tem a autoestima baixa, né? Pode afetar e afeta, né, a sua autoconfiança e tal. Insucesso e exclusão. Na verdade, também a gente tem, por afastamento da educação física, a gente tem muitos alunos que já tiveram outras experiências em outras escolas, outros professores, outras práticas, e não tiveram tanto êxito, né? Não tiveram tanta. Então, os insucessos que eles tiveram e a exclusão, né? De colocar eles naquele momento, o insucesso de não acertar o gol, não ser tão habilidoso, ou não ter uma coordenação motora muito boa, eles se sentem um insucesso e se sentem excluído. E aí, por isso, se afasta da educação física. Conflitos interpessoais entre alunos, como bullying e discriminação ou exclusão social. É o que eu estava comentando lá em cima, né? Através de as relações que tem aluno com alunos, né? E às vezes acontece alguns comentários, algumas falas de uns alunos para os outros, isso aí abaixa a autoestima, né? Por ele não ser tão habilidoso, ou não ter um corpo atlético, ou não gostar muito daquela prática ali. Acontece, às vezes, pode acontecer, né? Que acontece, pode acontecer de alguns alunos sofrerem bullying ou discriminação, ou até exclusão social, por não ser tão habilidoso, ou não ser daquele. Então, por isso que esses conflitos que acontecem nas aulas de educação física, a gente tem que ficar bem atento para intervir, né? Fazer outras práticas inovadoras. A indisciplina. A prática de disciplina na aula de educação física. Prática de bullying e discriminação. A prática de educação física a gente tem que incluir todos, né? Que todos participam num todo, ficam integrados a participação de todos, convivendo, sendo também um elemento social, as aulas muito boas, inovadoras, com pensamentos reflexivos, críticos, né? E aí não podendo ter esse assunto ou essas atitudes de bullying ou discriminação nas nossas aulas. Temos que ficar atento. Falta de respeito. O respeito é uma palavra tão bonita, né, gente? Tão simples, tão bonita. Respeito, essa palavra ela trabalha em várias esferas, né? Educacionais, familiares, pessoais. O respeito ao ser humano. Devemos respeitar as diferenças, né? Os comportamentos que um ou outro tem em relação ao convívio familiar que um aluno tem ou outro tem, as culturas, né? Então a gente tem que ter esse respeito, essa peculiaridade em relação a respeitar os seus alunos. Eles se respeitarem também. Problemas familiares, estava comentando isso aí. Sabemos que nossos alunos vêm para a escola e às vezes tem alguma coisa na família que está acontecendo e às vezes eles extravasam, né? Eles arrumam um problema ou se sente mal, não se sente bem. E nas nossas aulas aí a gente tem que trabalhar isso aí para
minimizar, né? Fazer o bem para eles, fazer eles se sentirem melhores, melhorando a autoestima, né? E fazendo trabalhar isso aí no todo na sala, né? Nas nossas aulas de educação física. Os conflitos interpessoais gerados no comportamento agressivo. Falamos antes, né, sobre os problemas familiares. Muitas das vezes os agressivos têm um histórico familiar com dificuldades, né? E nesse caso aí nem é questão social ou financeira, é questão familiar mesmo. Que às vezes ele reproduz o que acontece na casa dele, com os outros alunos, e ainda não tá sendo. Tem que chamar, tem que conversar, para esse conflito ser sanado, né? Minimizado e respeitar todos. O ensino do esporte. E aí? Modelo esportivista é o modelo onde que só esportivista, só esportes, né? É a única ferramenta que pensa que a educação física é só esportivista, que tem que dar o esporte. E aí a gente vai naquela relação do esporte na escola. O esporte na escola é um esporte que inclui a todos, que o esporte na escola, que inclui a todos com esporte de rendimento, né? Que tem que jogar o melhor. Nesse caso aí, é um esporte excludente, que exclui as pessoas, que só quer os melhores, né? E aí, detecção de talentos, no caso aí, só os melhores jogadores, só as melhores pessoas que jogam, os melhores jogadores, jogadoras que jogam. É o esporte na escola, né? É onde quer trabalhar o alto rendimento. Esportivizando a tática. E trabalhar só a prática, só quer fazer o prático, não tem um outro lado, um outro modelo. O esporte na escola, trabalho alto rendimento, detecção de talento, só os melhores que jogam, exclui na verdade, e só pratica o esporte. Esporte da escola, esse aí é o show. É o que inclui, é o que trabalha num todo. Eu ensinar sobre o fazer, né? É conceitual, trabalha as regras, trabalha o ser humano no todo. Gêneros. Vamos falar agora sobre gêneros. Aulas mistas. Sabemos que há muitos anos atrás, nas aulas de educação física, eram separados por meninos e meninas. E às vezes até no contraturno. E nos dias atuais, a vivência nossa são as aulas mistas, de meninos e meninas jogando, praticando, realizando atividade, tendo as opiniões sendo respeitadas em igualdade nas aulas mistas de educação física. Conhecimento e construção corporal, desenvolvendo o corpo num todo. Distinção entre sexo, gênero e orientação sexual. Moderno, no mundo moderno nosso hoje, nós temos que trabalhar o gênero, a orientação sexual, respeitando a todos sabendo respeitar essa orientação sexual que a pessoa escolhe, né? Vemos que tem, muitas das vezes, muitas pessoas discriminando e tal, mas estamos no século XXI, estamos o pensamento crescendo, então o respeito é uma palavra primordial, pessoal. Devemos respeitar os gêneros, os alunos, né, as atitudes e num todo. Independente da opção sexual, da orientação sexual que o aluno tem, ou qualquer outra pessoa tem, professor, professora, na escola é o lugar da gente aprender isso tudo. E sim, principalmente nas aulas de educação física, ser trabalhado isso aí.
e ver como é que está intrínseco na cultura nossa a discriminação ainda. Temos que trabalhar a orientação para ter respeito a todos. Agora vamos falar sobre os temas geradores, né? Os temas geradores, que fala sobre a autonomia, né? Muitas das vezes a gente sempre passa para os alunos, aprendemos assim, e fica aquele modo engessado de educação. Devemos passar para eles ter autonomia, eles poder produzir. Até nos próprios textos da Problemática de Educação Física foi falado sobre isso, que nosso aluno é autônomo e ele produz muito, muito mesmo. O aluno como figura central no processo de ensino-aprendizagem. Ele é a peça principal que norteia toda a aprendizagem. E trabalhar com interdisciplinaridade, né? Trabalhar várias disciplinas no mesmo conteúdo, no mesmo conceito, e podemos fazer as ligações entre várias disciplinas, entre vários saberes iguais. Utilizando o método de Paulo Freire como um aluno protagonista, né? Protagonista do seu saber. É muito importante a fala de Paulo Freire, né? Com a autonomia, com o aluno protagonista do seu saber. A gente fica vivenciando isso aí. Quando isso acontece, é muito rico. O aluno como centro do processo de aprendizagem. Ele que vai se desenvolver, ele que vai se transformar, né? Nós vamos dando as ferramentas para ele, nas nossas aulas, nas nossas atividades, e que possamos desenvolver o aluno no todo, o aluno que possa ser crítico, reflexivo, né? Que possa superar, além das nossas dificuldades, que possa se desenvolver num todo, tendo uma reflexão, né? É muito importante a problemática da educação física. Nós vimos nessas atividades e reaprendemos, né? Como que temos que botar o aluno no centro das atividades, que ele que vai ser o protagonista, que ele vai se desenvolver o seu aprendizado, né? Nós somos só orientando, nós somos só desenvolvendo ele no todo. E muito importante para o seu saber. Meu nome é Bruno Gomes Rodrigues Neves, Proenf, turma 04, UFES. Quero agradecer a todos pela apresentação. Fica com Deus. Abraço. Fechou? Fechou. Deve estar muito ruim. Não, acho que não gravou não.